hoje, o assunto de hoje, né? Vocês vão ver que o Satoshi é um assunto super gostoso de conversar, a gente vai longe. A gente deu uma pinceladinha aqui, por isso que eu convite para você rever as outras lives. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que o Satoshi traz muito presente, né? Que é o método de construir uma família plena de felicidade. É assim que você fala? O método de construir uma família repleta de felicidade. Plena e repleta. É sinônimo. Parecido. E explica pra gente o que é isso, né? Porque eu acredito que todo mundo que tá assistindo, a gente tem esse desejo, né? Quem não quer ter uma família assim? Sim, né? é verdade. Mas não, nem sempre. E se a gente for pensar diante a outras doutrinas aí, por exemplo, o karma, diz que você encarna com pessoas porque você tem que resolver questões. Então, nem sempre a família é repleta de felicidade, né? Sim. Tem a ver com isso? Na verdade, vamos falar assim, voltando um pouquinho, a gente tem uma questão que é muito importante. Dentro do Satoshi, primeiro é importante deixar claro que o Satoshi não é uma religião, né? Nem é uma doutrina, né? Então, o Satoshi, na verdade, vamos falar assim, nós somos, na verdade, o Satoshi vem do Japão e ele estuda as verdades do universo, né? Então, e dentro dessas verdades, se acredita que o universo foi criado para que todos realmente, plenamente sejam felizes, né? Deus Criador jamais vai imaginar que, vamos falar assim, vai criar, vamos falar assim, seres humanos e tudo mais para que não sejam felizes. Que sofrem. Exatamente, Sentido, não faz né? sentido, né? Então, a partir deste momento, vamos falar assim, os seres humanos, de certa forma, criaram uma série de situações para que houvessem esses karmas e essas dívidas, né? E o que acontece? Para que haja essa harmonia, precisa-se existir o quê? Que você busque por isso, né? Pensando no nosso contexto de hoje em dia, né? Que existem karmas, que existem dificuldades dentro de cada família e as relações são difíceis por N motivos. Então, dentro deste método de construir uma família repleta de felicidades, que é um método que, na verdade, a gente ensina dentro das classes de estudo, né? Dentro das classes, no curso básico, o aluno ele já entende o que é o método como um todo. A gente, na verdade, a gente entende que dentro do núcleo familiar é muito importante eu entender o quê? Que eu tenho que ser grata e entender como eu faço, por exemplo, com você e o José. Reconhecer a gratidão do esforço de um com o outro, isso é uma coisa que é muito bonita, que normalmente nós esquecemos de praticar na vida cotidiana, ainda mais aqui no Ocidente, né? A gente entra muito num piloto automático, onde a gente esquece de validar isso, né? O do poder de fato, de maneira genuína, ter essa gratidão, porque realmente, eu compartilho a minha vida com você e eu sou grata pelo seu esforço, né? Porque vamos falar assim, um dia vocês escolheram realmente estarem juntos e isso de fato acontece, só que a gente não pratica isso e a gente não demonstra necessariamente isso, né? No dia a dia. A mesma coisa com os filhos, né? Ou a mesma coisa quando a gente entra em uma família e a gente não reconhece o esforço que aquela família fez para que você pudesse encontrar o seu par. Porque se o seu par está ali, é porque aquela outra família fez um esforço. Uma permissão, né? Toda uma construção do ser, né? Os pais, os tios, né? A gente estava usando aí hoje de exemplo. Os pais, os tios, os primos, todas as pessoas que estiveram envolvidas no processo de desenvolvimento, de crescimento dele, para que hoje ele fosse o que ele é. Exatamente. Quando eu o encontrei. Que ele estivesse pronto no momento que você encontrou. Os dois lados, eles têm que se sintonizar, né? Exatamente. É a responsabilidade de toda egrégora de cada família, né? Sim, e a gente ser grato por isso. E a gente muitas vezes no nosso dia a dia, hoje no mundo contemporâneo, e até vou falar no passado, não existe essa prática de você poder se reconhecer e poder ser grato a isso. Sim. A gente não tem esse hábito. Então, dentro do poder construir uma família repleta de felicidades, ela vai do você poder reconhecer de fato e fazer com que isso seja realmente você fazer disso um hábito, né? Ele não tem que ser um esforço, ele tem que ser uma prática. Uma prática ativa, né? Uma prática ativa e verdadeira. Tem sentido, né? De agradecer.
E daí você, de fato, você passa a sentir, né? E dentro do método, quando a gente começa a ensinar o método já no curso básico, a gente vai pincelando isso para os alunos e eles começam a entender. E é muito bonito quando, de maneira genuína, a gente orienta e fala assim, tenta falar para o porteiro ou eventualmente para um caixa do supermercado muito agradecido ou muito agradecido sempre. As pessoas olham pra gente no olho, fica te olhando assim, tipo, você tá bem? Eles olham nos olhos. Porque é como ser visto, né? Principalmente caixa de alguém que está prestando algum serviço. Eles olham assim, você está agradecendo pelo serviço que ele fez. Não é uma obrigada que todo mundo faz, nem olha no olho. Né? Mas olha no olho da pessoa e fala, muito agradecida, né? pelo atendimento que você tá me prestando. As pessoas acham incrível. E aí você começa a fazer, você vê seu filho tá fazendo, seu marido tá fazendo, tá todo mundo fazendo. Ou quando, por exemplo, você tem um filho, principalmente somos mãe, Sim. Eles vão sair de casa, a gente fica, ai meu Deus do céu, vai acontecer isso, aquilo. Não, entrega na mão de Deus e abençoa o seu filho quando ele vai embora. E, embora vai para algum lugar, ele vai sair, né? Não coloca um monte de vibração ruim nele, pensando que pode ser assaltado, que pode acontecer isso. A gente mora em São Paulo, pode acontecer? Sim, mas eu prefiro abençoá-lo e enviar ele protegido. Sim. Só que muitas mães fazem o quê? Exatamente ao contrário. Isso não é uma família... Porque, na verdade, você está vibrando no medo, né? Você não está Exatamente. vibrando na gratidão. E aí, enquanto você está no medo, você só vê medo. Né? Porque você vibra, vamos falar assim, a gratidão vibra aqui, o medo vibra aqui. Sim. Né? Então, e a gente, muitas vezes, a gente não se dá conta disso no nosso dia a dia. E isso é muito sutil. E perceber que eu posso vibrar aqui e falar, opa, às vezes a gente vira a chave e a gente fala assim, peraí. Então, e eu me lembro muito, né? Hoje sendo professora, eu uso muito os meus exemplos de quando eu era aluna, né? Quando eu cheguei no curso básico, comecei a fazer as coisas. Então, eu me lembro a primeira vez que eu falei muito agradecida, a pessoa olhou nos meus olhos, né? Primeiro eu falei, como é que eu vou falar muito agradecida, meu Deus do céu? E daí eu comecei a ter um insight de que quando eu falo obrigado, eu estou falando por uma... Daí a gente vai falar no rádio pela parede, eu estou falando de uma obrigação. Mas não foi uma obrigação, eu tenho que agradecer. Então, deixa eu agradecer, então é agradecida. E de fato as pessoas se sentem percebidas, se sentem notadas. Sim. E daí normalmente o que acontece quando você fala muito agradecida? Tanto a gente quando fala, quando a pessoa que recebe, você vê mesmo que de leve, você percebe um sorriso na E pessoa. tem uma coisa também daquela coisa, obrigado todo mundo fala, ficou convencional, ficou usual, ficou automático. Sim. Só de você trocar a palavra, você já chama a pessoa para um olhar diferente, né? E uma vez eu lembro também que, eu não sei se foi um filósofo ou alguma coisa, falou assim, olha pro cara que tá te servindo café, é lógico que ele tá ali em troca de um salário, né? Todo mundo ali tá fazendo essa troca, né? Um serviço por uma energia financeira. Mas se você olhar bem, ele tá doando o tempo dele para te servir ali, né? Pode parecer que é pelo valor, mas tem uma escolha ali nele tá ali, em te servir ali, né? Sim. Então, assim, é o tempo, porque a gente tem um tempo limitado nessa parte da existência. E ele tá usando o tempo dele para te fazer um serviço, né? Então, vai além do que ele tá recebendo. E às vezes, essa pessoa, inclusive, se ela estiver conectada com essa sensação, ela te serve de um jeito diferente, que é quando você realmente se sente servido, mas não no sentido de servidão, mas você sente realmente que ela está fazendo o papel dela. O José teve até um exemplo há pouco tempo, né? Agora eu me senti abraçado. O rapaz me Faz atendeu, toda a né? diferença. Posto, ele, normalmente ninguém faz nada do que ele fez. Mas ele fez com alegria e com prazer de passar um pano no vidro, limpar De o estar vidro. atendendo. E eu falei assim, e sempre um sorriso. Eu falei assim, nossa, mas olha, você já melhorou meu dia. Você tá de parabéns, porque eu me senti extremamente acolhido, grato do que você fez. Nossa, ele se transformou, ele quase lacrimejou. E aí, quando eu fui pegar um café e voltar para elogiar ele lá dentro, né? Sim, Queria pro falar com o gerente, né? Sim. Quando eu voltei, ele já estava querendo calibrar os pneus. Eu falei, nossa, mais um ato de
de gentileza. Gentileza. Nossa, tá de parabéns. Se eu tô 13 anos na empresa, eu falei assim, se você tá 13 anos aqui e continua com essa frequência, todo mundo que passa por aqui deve ser presenteado todos os dias. Eu me senti presenteado. Sim, claro. E é verdadeiro isso. E daí, pensando nisso que ele fazendo, ele mudou o teu dia. A gente também, falando de uma forma simples, isso, um agradecido, também a gente é capaz de mudar o dia dessa Só dia de uma pessoa. E às vezes a gente olhando de maneira genuína, assim, e falando, a gente está vibrando diferente para aquela pessoa. Não sei o que aconteceu de repente com o caixa, às vezes as pessoas têm um dia tão automático, tão infeliz, e a gente precisa de tão pouco para mudar. E a gente acredita muito nessa questão. Todos estamos aqui para sermos felizes. E é uma questão de opção. Eu tenho opção, tenho escolha. Eu posso passar o meu dia mais feliz, ou eu posso passar o meu dia, como eu falo brincando, arrastando corrente.